Olá, eu sou o Felipe Vitório, sou psicólogo clínico e nesse vídeo a gente vai, falar daquilo que eu chamo de a hora do basta, não é? Talvez você tenha chegado aqui por meio de um vídeo curto, aqui ou na outra rede social, enfim, seja como for, lá eu falei naquele vídeo mais curto desse momento culminante, desse momento agudo, que é o gatilho muitas vezes para mudança, a hora do basta. Falando rapidamente, para quem não viu, esse é o momento em que muitas vezes o indivíduo cai em si, não é? E aqui eu estou me referindo em especial a essa dinâmica ali no âmbito das relações pessoais, não é? Muitas vezes acontece aquela pessoa que se vê, não é, como alguém que sempre, ou na maioria das vezes, teve apenas o seu valor atribuído à função que desempenhava na relação, ou à utilidade que ela tinha. Isso é problemático, porque não é um valor intrínseco, não é um valor dado ao indivíduo, mas o que ela faz. E aí, tem vários problemas, mas frequentemente essa pessoa se vê, às vezes, deixada de lado, às vezes se vê sozinha quando mais precisa, às vezes se vê preterida em relação a outras circunstâncias, outras pessoas, e às vezes se vê até mesmo desrespeitada, desrespeitado. Porque o respeito, ele está ligado a um valor à pessoa. Então, quando essa pessoa muitas vezes não está desempenhando a função que aqueles outros esperam dela, o seu valor percebe que não há, e em não havendo esse valor, há um espaço para manifestações de desrespeitos. Desrespeitos que se dão nessa relação foi construída ao longo de todo um percurso. Né? Muitas vezes porque você mesmo não estabeleceu limites, não soube dizer não é? Mostrou-se como alguém que sempre estaria ali independentemente de qualquer coisa. E nesse momento, que pode ser um evento mais pungente, em que há o cair da ficha, vamos dizer assim, em que não dá mais para disfarçar, não dá mais para fingir que não viu, sobretudo, não dá mais para fingir que não sente. Porque essa dor, que surge nesse momento mais agudo, ela é tão visceral que não dá para fingir, não dá para tamponar mais. E aí é que se inicia ou se há, o que identificamos uma grande oportunidade para a mudança. Não é? Então, basicamente foi isso, isso que eu chamei de a hora do basta. E eu quero falar que isso, sobretudo, é uma abertura, uma oportunidade para um processo de mudança. Mudança é essa que demanda, não é? É uma jornada, não é? Mas que demanda, sobretudo, o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque em algum momento você aprendeu que esse era o seu espaço, esse era o seu lugar nas relações. E entender também o porquê disso, qual a função disso, que me levou a esse aprendizado. Então não há uma receita, tudo é no caso a caso, por isso que cada pessoa deve fazer o seu processo de autoconhecimento, autoinvestigação. É claro que a resolução não se dá apenas em voltar no passado. E não é algo, vamos dizer assim, estritamente necessário. Mas tem seu valor, tem sua função, sua importância, sua utilidade nesse movimento de mudança. Porque eu entendo o quando, o onde, eu entendo o porquê. E muitas vezes eu percebo que esse porquê, ele não só não tem sentido, mas ele não se sustenta. Entende? Mas é claro que muitas mudanças podem se acontecer a partir apenas desse momento atual, dessa percepção no agora, e ver que aquilo não é uma maneira funcional, sobretudo não é uma maneira saudável. E me impede, inclusive, de viver um eu até mesmo
mais pleno, mais autêntico. A gente vai falar um pouco disso no final do vídeo. Mas então, esse percurso que estamos fazendo aqui é desde a hora da percepção, né? Que leva assim a essa, traz consigo essa dor e essa revolta. Uma revolta que é muitas vezes para com o outro, mas é muitas vezes para comigo mesmo. E aqui eu quero abrir um parêntese para que você não volte tanto essa revolta para si num movimento de autopunição, de uma autodepreciação ainda maior. De dizer como eu sou idiota, como eu sou tolo, como eu sou tola. Porque isso não só não resolve, mas como agrava ainda mais. Entender que isso faz parte da dinâmica do ser humano. Em algum momento você aprendeu, em algum momento isso teve uma utilidade, embora desfuncional no longo prazo. Mas, sobretudo, entender que você pode e deve, mas merece mais. E aí é iniciar, né? É um processo que se inicia. Não é uma mudança de um dia para a noite, e eu já queria trazer aqui algumas armadilhas, né? Porque é um processo de mudança que deve ser sustentado ao longo do tempo. Porque imagine que hoje eu tenha 25, 30, 40, 50 anos. Eu levei todo esse tempo da minha vida tendo aprendido e sustentado uma maneira de ser. Tudo bem que é disfuncional, que me faz mal. Não é de um dia para a noite que eu vou conseguir reestruturar uma nova forma de ser. Porque isso também envolve uma maneira como eu me percebo, com o valor que eu aprendi a atribuir a mim mesmo. E muitas vezes não é tanto sobre mudar radicalmente como eu percebo, tirar aquela vozinha que diz que eu não sou suficiente, que eu não sou importante, que eu não tenho valor, que me leva a esse movimento de supercompensação pela utilidade. Muitas vezes não é sobre apagar de toda essa voz, mas entender que é uma voz, é algo que me foi passado, que eu aprendi, integralizei, mas aprender a caminhar muitas vezes com ela, atenuando, não dando ouvido e adquirindo por meio da experiência ou se abrindo para perceber nessa experiência, nas vivências, que eu tenho sim um valor pessoal, um valor intrínseco. E também abrir-se para esse devir, que a gente vai falar no final do vídeo, né, de construção e ampliação do meu próprio valor como pessoa, como ser humano. Tudo isso para dizer que demanda tempo, esforço. Mas é um caminho a ser percorrido, porque eu já sei como é me mantendo como eu estive até aqui. Eu já sei que isso me faz mal. Por que não me abrir para o novo? Para uma nova forma de ser e existir? E aqui, nesse movimento, né, de transformação, nessa iniciativa de mudança, cabe algumas ressalvas ou alguns alertas. Primeiro, haverá resistência dos outros, não é? Desses meios, desses grupos, que se acostumaram àquele eu bonzinho, que estava sempre disponível, que servia aos outros, que me expunha, me sujeitava a determinadas situações que traziam um benefício para os outros, mas que me faziam muito mal. Então, haverá sim uma resistência por parte dos outros, pode haver, e sobretudo, se esse outro for uma pessoa que possa ser alguém com traços narcisistas ou até mesmo um narcisista realmente. Então essa pessoa não só vai estranhar essa nova dinâmica de mudança, mas vai criar empecilhos, de repente fazer chantagens emocionais, fazer jogos, para que você possa se sentir até mesmo culpado ou culpada. E aí eu separo, né, uma pessoa narcisista e de com alguns traços, alguns comportamentos. Porque do indivíduo, muitas vezes, tão centrado em si, ele pode, né, ter algum comportamento, um traço desse tipo, sem, contanto, realmente ser caracterizado, a gente taxar, rotular, não é, essa pessoa como alguém narcisista, é o que normalmente eu, né, olho com muito cuidado, devemos ter calma, tá? Com isso, para não sair multiplicando esse rótulo de narcisista, aí como tem sido
É muito feito. E é bom que a gente fique atento a nós mesmos, a nossas próprias posturas e atitudes. Que às vezes tão autocentrada, né, egoísta, podemos nos comportar de tal maneira em algum âmbito ou relação. Fecha parênteses. Mas então, quero falar ainda que além dessas armadilhas dos outros, as armadilhas intrínsecas internas. Porque quando eu vou adentrar em um movimento de mudança, eu vou primeiro ser desafiado. É muito fácil caminhar no automático. É muito fácil caminhar no que é conhecido. Viver sobre regras que eu já conheço, mesmo que sejam regras de relações que me fazem mal. Então percebe que é aí que há que se ter uma disposição e uma força sustentada internamente. Para que eu mesmo não siga a tendência por repetir, por automatismo, os mesmos comportamentos e atitudes. Me permitir as mesmas relações, me sujeitar às mesmas situações. E aí vou lidar com dificuldades, como dizer não, como definir limite, como ter uma atitude, uma comunicação assertiva, como iniciar conversas que muitas vezes vão ser difíceis, mas são necessárias. Tudo isso causa desconforto, tudo isso demanda energia e às vezes vai causar algum estresse. E aqui eu queria trazer mais um ponto que pode ser conversado em outro vídeo. Porque pessoas com esse tipo de modos de funcionar, muitas vezes acabam deixando de falar, de se expressar, porque aprenderam na dinâmica da relação que aquele outro não vai reagir muito bem. E você acaba assumindo ainda a responsabilidade por regular as emoções do outro. Mas isso não é seu papel. É papel do outro fazer a sua própria regulação emocional e lidar com seus BOs. Se ele ou ela vai ficar estressado, vai ficar ofendido, a partir do momento em que você faz sua análise e vê que aquilo é correto, é justo, que está te fazendo mal, você deve sim sentar e comunicar. Ou abrir o jogo e dizer, olha, a partir daqui não. Esse limite eu não vou permitir que seja ultrapassado. Ou então dizer, não, isso não faz bem para mim. Ou então, não, eu não posso. Então, isso também são fatores, né, que estabelecem e trazem para a gente barreiras, resistências, não só do outro, mas em mim, para essas novas mudanças. Não é? É muito fácil, às vezes, repetir aquele papel. E quando nós estamos construindo o nosso valor, que vem a partir do que eu sou, ou seja, um processo de autoconhecimento, é algo ainda em construção. Então é algo que está se edificando. Eu vou me sentir, muitas vezes, tentado a me permitir certas coisas para ganhar aquele feedback do outro positivo, de valoração a partir da utilidade que eu tenho para o outro. E muitas vezes é aí que eu novamente me traio. Novamente caio naquele estado de percepção, naquele estado de dor, naquele estado de basta. E aí, um ponto importante. Mas uma vez, não é algo radical, de uma mudança do dia para a noite. Mas é algo que é um processo de altos e baixos. E que aí virá não só aquele primeiro basta, o gatilho inicial, mas vários outros bastas. Bastas de situações que eu ainda não tinha percebido, não tinha caído a ficha. E de situações que eu já tinha percebido, mas em um determinado momento eu não estava tão bem, não estava tão presente. Acabei cedendo. Acabei me traindo mais uma vez. Isso causa novamente aquela dor e uma revolta para consigo mesmo. Mas aí eu novamente te digo, não coloque sobre si mais uma carga de depreciação. Faz parte do processo. E às vezes é isso, de etapa em etapa, e às vezes de dor em dor, que chega o dia em que a gente vai experimentar aquilo pela última vez, de tão sólido que foi se fazendo o nosso processo, que esse estado, né, de mudança, de transformação se torna tão maduro e esse processo de construção de um referencial interno pessoal, do meu valor pessoal, tão estabelecido que sem tanto esforço eu já não me permito mais aquelas repetições, aqueles padrões, aqueles modos de operar. E aqui envolve várias outras coisas. Muitas vezes esse indivíduo, eu e você, se está se identificando com isso, tem um sentimento de baixa autoestima, não é? Que tem um autoconceito que
que além de não ser real, né, ele te sabota. Falar em sabotagem, muitas vezes a pessoa tem um senso de autoeficácia muito baixo. Autoeficácia é a compreensão daquilo que eu sou capaz de fazer. E muitas vezes essa pessoa, ela procura compensar isso, se dando mais, trabalhando mais. Ou às vezes nem se permite fazer aquilo porque não se acha suficiente. Tem boas ideias, tem bons projetos, mas trava. E acaba não levando ali, não iniciando ou se iniciando, parando no meio do caminho. Então, é onde eu quero falar, né, de todo esse processo, falei dos desafios. E para fechar o nosso vídeo, que já está um tanto longo, eu quero falar aqui algo que eu já disse lá num dado momento desse vídeo. Você já sabe como é continuar do jeito que está. Você já reconheceu que não dá mais para bancar essa dor. Esse peso, essa carga de ser o bonzinho, de ser o útil, dessa disponibilidade, desse respeito que as pessoas trazem para ti em decorrência disso. Você sente que você não é tanto quanto podia ser, que você se trai, que você cede, que você abre mão até mesmo de quem você é, dos seus gostos. Que talvez essa altura você possa ter se deixado tão de lado ou não ter nutrido quem se é e talvez até mesmo responder quais são os seus gostos seja mais difícil nesse momento. E aí o convite a esse processo de mudança. Lembrando que você já sabe como é permanecer onde está. Dê-se a oportunidade da mudança. Porque embora, não importa quanto tempo, quantos anos você tem nesse momento, o ser humano é um devir. E algo dentro de nós, algumas abordagens na psicologia vão falar isso, que impulsiona-nos para a atualização, para o desenvolvimento ou para o florescimento. E muitas vezes uma parte dessa dor, ela vem dessa incongruência entre a potência que eu tenho dentro de mim, o potencial, e o ser humano que eu venho me permitindo ser. Então, às vezes, isso é parte daquilo que me tensiona, que me leva a essa mudança. É esse devir falando que você pode, que você deve. Mas você precisa acreditar que você merece. Não é do dia para a noite, não é apenas em um vídeo como esse, né, que você vai fazer esse processo de mudança. Mas é preciso começar e sustentar essa mudança, que vale a pena. Então é isso, né? Ficamos por aqui. Que você possa continuar aí acompanhando, né? Eu vou trazer mais temas como esse, um tema complexo, não é? Resultado também de muita escuta, experiência, né? Acompanhando pessoas nesse processo aí na clínica e que tem várias nuances e não existe uma receita que cabe para todo mundo, cada pessoa tem os seus porquês, os seus caminhos. A gente tenta falar aqui de uma dinâmica